que tudo aquilo que nós doamos para alguém, de certa forma falta alguma coisa para nós, vai custar para nós alguma coisa. Então não é o problema de custar para nós, porque o evangelho custa e custa muito caro, tá? Para que você fosse liberto, redimido, para que você tivesse agora livre da condenação eterna, custou alto, um preço altíssimo para alguém. Então o evangelho não é barato. O evangelho sempre vai custar a vida, sangue, suor, porque o que resume o evangelho na Bíblia, desde o Antigo Testamento, é um altar. Lembram disso? O homem peca, o Senhor vem, separa, e daí vem, depois ele diz: olha, eu preciso restaurar, mas agora preciso de um altar, e preciso de um animal, e ali precisa entregar a vida, o sangue, a dor do animal, para que eu possa então começar a entender, para que as pessoas entendam o custo, o valor que vai ter o resgate. Porque se não for expresso o valor, não tem, sabe, entendimento de profundidade, consciência do que custou para Jesus o resgate das nossas vidas. Então o fato aqui de Safira e Ananias eles tirarem uma parte, não foi o valor deles terem entregue que pesou aqui no coração dos apóstolos e de Deus, mas foi o engano que opera. Veja, vem o meio que vem através de Satanás, que é o pai da mentira, a Bíblia diz, que é pai do engano, a Bíblia diz. Então quando Pedro olha Ananias e vê nele, ele já percebe que havia uma ação diabólica na vida de Ananias. E ele diz: cara, por que o diabo já entrou no teu coração? Por que Satanás já começou a cirandar no teu coração? Por que você percebeu ou deixou, ou permitiu que o diabo entrasse agora no teu coração para fazer isso? Acaso, veja bem, olha a palavra do apóstolo Pedro, acaso a propriedade não era sua? Você tinha todo o direito, cara, de dizer: ei, eu vou vender por 1 milhão a minha propriedade e vou dar 50 shekels, né? Ou 50 denários, ou 100 denários. Você podia ter feito isso e pronto, estava tudo certo. Tem alguém aqui comigo? Então não era o valor, mas era o entendimento que eles tinham daquilo que eles estavam fazendo, do engano, da mentira. Veja, e aí a palavra do apóstolo aqui Pedro foi: veja, você não mentiu a nós homens, você mentiu ao Espírito Santo e a Deus. Pastor, que ensinamento isso traz para nós, para sermos uma igreja saudável? Deixa eu te dar uma direção hoje. As tuas ofertas e os teus dízimos que você propõe, nós não damos valor para você. E Deus não exige que você venda tudo para você trazer para a igreja. O Senhor entende as tuas necessidades, porém Ele também sonda a sinceridade do teu coração. E quando eu estou falando sobre sinceridade, eu não estou falando sobre: nossa, eu vou tirar isso aqui. E realmente é por isso que Paulo vai dizer em Coríntios que aquilo que nós doamos precisa ser consciente, precisa vir de um entendimento nosso. Sabe, eu não estou falando que é fácil fazer. Não é facilidade. É um preço que vai me custar. Eu estou consciente e não vou falar nada, não vou ficar jogando para ninguém, ou também eu não vou enganar ninguém. Veja, quero dizer uma coisa importante: não foi aos homens, Pedro disse, foi a Deus. Então isso vai tratar para nós, isso é um alerta pelo fato de que às vezes o diabo ele invade o espaço comunitário da igreja de Cristo
E quando ele invade esse espaço comunitário, de que nós começamos a questionar o nosso próprio coração, de dizer, eu dou, não dei, ou fiz isso, eu não dou por causa daquilo, e uma série de coisas, a gente começa a contaminar o nosso coração, veja, e vai tirar a cada um de nós, quando o diabo penetra no nosso coração, principalmente com relação a dinheiro, o diabo vai minar. Por quê? Porque nós começamos a olhar o fato de que aquilo que nós não estamos fazendo, na verdade, lá no fundo, é fruto de um orgulho, de uma avareza que está brotada no nosso coração, e ela só se manifesta quando a gente fala sobre isso. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Quando eles receberam, eles acharam o valor demais. E o que revelou nisso? Veja, revelou uma avareza, revelou um amor por aquilo, revelou algo que não vinha da parte de Deus. E foi por isso que a santidade de Deus se levantou ali. Por quê? Porque Deus preserva pela igreja. A igreja de Jesus é santa. Irmãos, então quando nós questionamos, ou não é que você não pode, por exemplo, nós aqui sempre fazemos toda a integração, a gente fala como que nós trabalhamos financeiramente, tá? E nós temos uma forma de trabalhar, e você que oferta, que dizima, você tem toda a liberdade de procurar os irmãos financeiros aqui e perguntar para onde está, como é que é. Ligue para os trustees da igreja, que são a pastora Cleide, ligue para ela, ligue para o Rodrigo, ligue para o Jefferson, e se intere. É a sua obrigação, não é minha. Fica mandando, vá lá e faça isso. Porque eu estou ensinando a igreja hoje. Não é minha obrigação, é sua obrigação. Se você faz, é sua obrigação fazer isso, querer saber. Entende? Mas não é a nossa obrigação questionar com o coração avarento aquilo que eu não estou fazendo. Exemplo. Isso, nós estamos falando da santidade da igreja. Esse é o ponto aqui, irmãos. Tá? Uma vez uma irmã aqui da igreja, nossa, ela chegou para mim, pastor Jefferson tinha dado uma palavra de dízimo aqui. Ela falou, olha, eu não gostei da palavra que o pastor Jefferson deu. Falei, por quê? Porque foi muito pesada, eu não gostei, não é por aí, o senhor precisa instruir melhor ele. Falei, tal. Falei, tá bom, obrigado, mas o que pegou? Ela disse, pegou foi isso aqui, que ele fala que a gente não pode administrar o dízimo. Eu falei, você acha isso errado? Ela disse, eu acho que não é por aí. Falei, tá, mas então não é por aquilo que nós achamos. Primeiro, é por aquilo que a Bíblia diz. Vá perguntar para a Bíblia o que ela diz sobre isso. Ponto. Segunda coisa, deixa eu perguntar para você. Eu não sei, porque eu não fico olhando o nome de dizimista nenhum. Diante de Deus, o Senhor sabe que eu não faço isso mesmo, porque o meu foco aqui não é dinheiro. Se fosse dinheiro, eu ia trabalhar, ser empresário, outra coisa, mas não é esse meu foco. Então eu falei, olha, eu não olho dízimo, eu não olho nada. Os irmãos colocam aqui, colocam no envelope, eu passo lá, a pastora Cleide faz o lançamento e está tudo certo. E eu não vejo isso. Mas deixa eu dizer algo para você. Geralmente quem fica muito chateado, magoado quando se fala em dinheiro na igreja é quem não dá. Tem alguém aqui comigo ou não? Daí ela falou, não, mas eu falei, não, eu só quero que você pense, porque esse é um fato meus 30 anos de pastoreio e mais 20 e poucos dentro de uma igreja. Eu falei, a minha experiência me diz que quem fica muito chateado, porque só dói naquilo que nós estamos em dívida. Sim ou não, irmãos? Se é uma coisa que você faz, tudo bem, pode falar o que quiser, eu já tenho meu entendimento, eu faço e pronto, acabou. Então, escute. Quem realmente se sente dolorido é quem não dá. Isso é um problema, porque tem uma coisa que não é boa no teu coração. Você precisa orar e trabalhar isso. Não é valor, eu falei para ela. Não é valor. Mas é uma avareza. É uma desconfiança. É um negócio que não é bom, que não é de Deus. Porque se você desconfia da igreja, primeiro você tem que procurar, você tem que desconfia, então vá lá a fundo, veja o que está acontecendo, veja como é que é, busque entendimento, mas não diga, eu não vou dar por causa disso, eu não dou porque eu vou administrar o meu dízimo, vou fazer para onde quer. Não. Isso é ensinamento para uma igreja saudável. Então aconteceu aqui ao doar, veja, às vezes a nossa oração, o nosso jejum, a nossa oferta,
muito facilmente a gente pode desviar o olhar de Deus e focamos nos aplausos dos homens, e às vezes fazemos por motivações erradas. É por isso que nós não fazemos campanha nas nossas igrejas, campanha financeira, e a gente sofre por isso, porque nas campanhas você faz uma troca, e aí a pessoa achando, porque é um engodo, sabe, diabólico no coração das pessoas, que você está oferecendo alguma coisa para alguém, então eu estou vendendo uma bênção, e na cabeça dela, por dar ali o valor, ela está comprando aquela bênção, ela se torna agora mérito, né? Ela se torna o direito, ela tem o direito de adquirir aquilo que ela pediu para Deus. Por quê? Porque ela pagou para Deus. Então é uma inversão do evangelho. E o ponto aqui de Barnabé, Ananias e Safira é exatamente esse entendimento que os apóstolos trouxeram à tona, e é importante para nós, irmãos. Uma igreja saudável, ela precisa muito bem saber o que ela faz e o que ela não faz. Por quê? Porque ela é madura em si. Ela precisa caminhar para uma maturidade de saber que uma casa precisa ser sustentada, pessoas precisam de ajuda, entendeu? Dentro de um contexto, a gente precisa se sacrificar para que alguém seja abençoado. Esse é o contexto do evangelho. Então uma igreja saudável precisa viver isso. Então veja, e essa hipocrisia aqui de Ananias e Safira, ela foi muito sutil, e ela ameaçou, veja, a vida da igreja. Então o que o Senhor fez? Usando os apóstolos: olha, você não mentiu para nós, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Então o que aconteceu? O Senhor veio com a santidade dele e disse: na minha igreja, veja, a igreja do Senhor é santa. Os homens podem não ser santos, mas a minha igreja é santa. Irmãos, então aqui há uma estrutura muito grande para nós, que a partir dessa questão decisiva aqui que a gente está lendo, é um relato muito forte. Por quê? Porque é uma compreensão do juízo de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida desses dois casais aqui, desse casal, melhor dizendo, aqui que aconteceu. Então ali tudo tinha sido glorioso na vida da igreja. Até esse momento estava sendo maravilhoso. De repente, Satanás, furioso, que ele começa a observar quando a igreja, um grupo, uma situação da igreja está dando certo, ele sempre entra com alguma coisa para destruir. Sempre vai ser assim. Então, como ele não conseguiu destruir a igreja do lado de fora agora, porque havia perseguição na igreja, mas a igreja mantinha-se firme e unida. Veja, a igreja estava firme, a igreja estava forte, orando, os apóstolos levados ao sinédrio, né, aos tribunais, sendo questionados, mas a igreja permanecia em comunhão e unidade, orando por eles. Veja, eles estavam sempre firmes. E aí essa perseguição aqui não estava funcionando. Então o que o diabo faz? Ele entra no coração sempre de alguém que é mais vulnerável no meio comunitário, para trazer uma questão que é destrutiva para a igreja, por exemplo, que vai causar um grande mal para a igreja, mas não de uma forma de que nós, escute, presta atenção, quero abrir uma parênteses aqui, nós não estamos falando que as coisas no meio da vida da igreja não precisam ser resolvidas, não é isso. Mas, por exemplo, quando você briga com a tua esposa aí, quem briga com a mulher aí, dê glória a Deus? Que bom, Edson, sinceridade é bom. Eu também brigo às vezes, irmãos. E ela, na verdade, ela briga comigo, né? É? Aprendam aí, jovens, viu? Escute, presta atenção. Olha aqui, uma brincadeira à parte, mas preste atenção. Quando você tem, às vezes, um desajuste na família, pai, mãe, marido, mulher, filho, você expõe para todo mundo? Sim ou não? Não. Se nós fazemos parte de uma grande família, nós não deveríamos seguir o mesmo padrão? Vamos resolver isso em família, dentro? Veja, esse é o ponto. Esse é o ponto de uma igreja madura e saudável. Por quê? Porque no meio da igreja sempre vai ter dificuldades e problemas. Vai ter pessoas fracas dentro dela. Mas o que chama atenção aqui é que a santidade dessa igreja que vinha através do Cristo,
e elas estavam muito bem alinhadas, a glória, lembra que a santidade manifesta, é a glória, é a presença de Deus no ambiente, eu já ensinei isso, e falo sempre. Então essa presença de Deus no ambiente, ela vem, sabe, para determinar algumas coisas, não só para confrontar e transformar a vida de pessoas, mas também quando a igreja vive essa santidade, que é a presença de Deus, a glória de Deus num lugar, não conseguem pessoas que têm um coração, sabe, aberto às malignidades, ela não consegue ficar no meio dessa igreja. Por quê? Porque é uma igreja que tem a santidade de Deus. Eu não estou falando de pessoas com erros, em transformação, não é isso. É diferente alguém que não quer ser transformado de alguém que está vivendo uma vida torta, mas está no período da santificação. É isso. E a igreja que tem a santidade, ela tem esta percepção. Ela consegue ver isso muito claro. E aqui é visível nessa questão aqui. Então veja, como Satanás não conseguiu destruir o trigo, a igreja, ele semeou o quê? Joio. Ele começou a trazer uma questão ali, e o Senhor sabia disso. Então, o Senhor veio com a sua santidade e já resolveu para que aquela igreja permanecesse fiel ao Senhor. Isso é um ensinamento muito forte, porque, olha só, o verbo aqui, reter, é o mesmo verbo usado em Josué 7:1, quando fala sobre o pecado de Acã, lembra? O povo estava lá guerreando e pegaram os despojos, e aí a palavra, a ordem de Deus, não peguem nada. Cara, imagina, eles viram muito ouro, moeda, túnicas, né, de couro, caríssimos que era na época, ouro, prata, aquela coisa toda, veja. Então a palavra de Deus, a ordem de Deus é: não quero nada desse povo, não pegue nada, a riqueza deles, não, despojos nós não queremos, não vamos pegar. Aí Acã olhou e disse: não, caramba, não vou deixar esse ouro aqui. Ele leva para o meio da onde? Do arraial. Ele leva para o meio do povo de Deus. Escute. E aí acontece a primeira derrota do povo de Israel. Por quê? Porque uma pessoa tinha deixado de ouvir a palavra de Deus e tinha ouvido a palavra do Satanás. E aí o povo foi guerrear e nada acontece. As coisas não funcionaram, perderam a batalha. Aí Josué disse: ei, tem alguma coisa errada aqui, vamos consultar ao Senhor. E foram buscar o erro, foram buscar, até que chegaram em Acã. Cara, o que você fez? Eu peguei aqui umas moedinhas, eu peguei ali umas coisinhas. Cara, mas qual era a palavra de Deus? Alguém entende, irmão? Existem momentos na nossa vida que você vai estar frente a frente com muita coisa, com finanças mesmo, mas não é hora. A questão é: esse é o tempo de eu pegar isso aqui, de eu viver isso aqui, ou é o tempo apenas de obedecer a Deus? Porque a Bíblia diz para nós em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Existem tempos que não é tempos de prosperar. Existem tempos que não é para você viver essa bonança. É um tempo de você aprender primeiro a fundamentar o teu coração para que você possa ter. E talvez era uma evidência também da obediência que aquele povo precisava ter à voz de Deus, ao comando de Deus. Irmãos, isso nós precisamos rever na nossa vida, porque hoje, aonde nós mais estamos falhando é na obediência à palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós temos muitas desculpas, nós temos muitos fundamentos, nós temos muita razão, nós temos muitos pontos a questionar para dizer o porquê nós não fazemos as coisas. Mas deixa eu dizer para você, isso não vai te ausentar da responsabilidade de obedecer aquilo que Deus disse para você viver e fazer na tua vida, na tua história.
Então veja, o Espírito Santo é chamado de Deus, mostrando a sua divindade, no verso 3 e 4. O juízo Ananias e Safira ressalta aqui o zelo divino para com a sua igreja. Deus é o dono da igreja, irmãos. Nenhum pastor é, nenhum homem é, ninguém é, mas Deus é o dono da sua igreja. Então, a questão que nos toca aqui é que a igreja é santa. Por que ela é santa? Porque ela pertence a Deus. Então, toda palavra nossa de murmuração contra a igreja se torna um pecado. Eu não estou falando de tratar dos assuntos da igreja, mas nós, como filhos, nós precisamos proteger a igreja, porque a igreja é santa, porque ela pertence a Deus. O entendimento a isso, irmãos, muda muito a nossa forma de viver, a nossa eclesiologia, muda muito, porque a Bíblia vai dizer para nós várias vezes aqui em Atos, e havia temor no coração dos irmãos. Havia temor, e a gente percebe hoje que não há mais temor. A gente tem falado muitas coisas contra a igreja de Cristo, achando que a igreja é apenas homens lá. Não, a igreja não é isso. A igreja tem homens imperfeitos, tem pessoas imperfeitas, mas a igreja é santa. Ela é santa. Ela é escolhida do Senhor. E se você faz parte dessa igreja, Ele está te santificando. Por meio do fogo, Ele está te santificando. Porque o nosso grande apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios para nós 3, que o fogo vai provar as obras que nós estamos construindo na nossa caminhada cristã. E aí ele cita tipos de obras que nós podemos construir. Ele diz: feno, palha, né? Madeira, ou pedras preciosas, ouro e prata. Ele diz: saibam que aquilo que vocês construírem, a prova vai ser o fogo. E feno, madeira, palha, é uma alusão às obras humanas, ao pensamento humano, à consciência humana, às construções humanas, à inteligência humana, sabe, a capacidade humana, que tudo que nós pudermos fazer, construir para chegar até Deus, se for do nosso entendimento, é incapaz de chegar na presença de Deus. Mas aquilo que é construído no ouro, na pedra preciosa, na prata, não queima, purifica. Se você quer purificar o ouro, você pode botar no fogo, que é lá que purifica ele, que melhora o ouro, sabe, que tira as impurezas dele, que deixa ele cada vez mais puro. É o fogo. Pastor, o que isso ensina para nós? As lutas, as dificuldades, as provações, é o fogo queimando, para ver que tipo de fé está sendo construída em mim. Se é uma fé humana, se é na fé nas mãos de Deus, se é nas fé nos atributos daquilo que Deus pode fazer, ou se é a fé nas virtudes de Deus, naquilo que Ele é. Isso é a santidade dele. É Ele provando a sua noiva. Então, essa primeira parte aqui, eu disse que queria correr, mas vocês viram como é importante? Não consigo.
É tanta coisa boa. E aí, a disciplina eclesiástica aqui nós aprendemos que é necessária para preservar a santidade da igreja. E nós temos deixado hoje de lado, irmãos, é tão triste, às vezes, o que acontece aqui em Londres, que os irmãos mudam de igreja como se fosse mudar de roupa. E eles mudam como se não tivesse ligado a um corpo. Eles são independentes. São como parasitas que vêm, mas acham que são parte do corpo. Por quê? Por que eu chamo de parasitas? Porque quando você não tem, sabe, um pertencimento numa igreja, e você entende que não deve satisfação para essa igreja local, que se manifesta uma igreja universal de Cristo, você não entendeu a vida saudável da igreja ainda. Nós não somos independentes, irmãos. Não somos. A gente precisa se comunicar como igreja. A gente precisa, por quê? Porque essa igreja, ela é santa. E se eu pertenço a uma igreja que é santa, porque ela é fundamentada no Cristo, então eu preciso dar, sabe, aquilo que eu estou vivendo como igreja, eu preciso, sabe, colocar diante dessa igreja para estar em oração. Se for necessário, se errou, vamos disciplinar no sentido de correção, para que possa crescer no amor do Senhor. Nós precisamos crescer nesse conhecimento. E aí veja, agora vem a segunda parte, que é a autoridade dos apóstolos, os sinais de crescimento. Aqui também é algo muito importante. Aqui acontece a manifestação do poder de Deus por meio da igreja. A partir do verso 12 ao 16 vai falar sobre as manifestações, que é onde autentificava a autoridade dos apóstolos. Mas há um ensinamento aqui muito grande para nós. Por quê? Veja, você vai ver aqui no capítulo 5 muitos milagres acontecendo. Você vai ver pessoas colocando pessoas doentes na beira do caminho. Por quê? Porque os apóstolos estavam passando, principalmente Pedro. Veja, Pedro passando na rua e as pessoas colocando pessoas do lado, para que a sombra de Pedro pegasse ali nele e fosse curado. Então isso fala de uma expectativa, veja, por parte da multidão, mas não fala de uma expectativa dos apóstolos. Entenda isso. Ficou muito vigente isso aqui nessa história, de que os milagres não eram ponto de partida para que eles pudessem então evangelizar. Era apenas um meio, era apenas uma consequência daquilo que eles eram diante de Deus. Por isso que eu sempre digo que quanto mais milagre uma igreja busca, mais infantil ela é. Que triste, pastor, ouvir isso da sua boca, mas é uma verdade, não é eu que digo, é a Bíblia. Por quê? Veja, Jesus é quem opera essas maravilhas por meio dos apóstolos. O que a Bíblia diz? Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 21, ele vai dizer o seguinte, olha só: visto como, vírgula, na sabedoria de Deus, vírgula, o mundo não o conheceu. Aí ele continua: por sua própria sabedoria. Então, aprove a Deus salvar as pessoas e os que creem pela loucura da pregação. Loucura da pregação. É muito lindo. Então, os sinais, a análise aqui desse texto é que os sinais e prodígios são apenas a autenticação apostólica, porque depois leia Hebreus 2, 3 e 4, você vai ver isso, porque era uma ordem, uma palavra de Deus para eles, era uma autenticação do quê? De que eles estavam entendendo as virtudes de Deus, eles estavam vivendo as virtudes de Deus. Então o temor não impediu que eles continuassem pregando. O temor ao Senhor, a autenticação dos milagres não impediu que eles, por exemplo, enaltecessem o coração, porque agora eles eram homens detentores de poder, porque Pedro passava e os milagres aconteciam, orava e eram curados. Mas é tão lindo na mensagem deles que o foco nunca foi o milagre.
Você vai ver Pedro discorrendo nas mensagens dele. Cada vez que acontecia, Pedro já ia correndo pregar e dizer: não, isso tudo aconteceu por causa do Cristo. A fé no Cristo, é Ele que tem que ser observado. Não é sobre nós, não é sobre o milagre, não é sobre o curado, é sobre o Cristo. Aleluia. Essa compreensão que a gente precisa ter. Sabe, essa questão aqui, o verso 16 vai dizer aqui: afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Mas uma coisa maravilhosa é que os sinais aqui de uma igreja que entendeu que ela é madura, não é para apenas identificar ou dar autoridade, ou deixar um pastor, um líder, os apóstolos orgulhosos. Não, os sinais servem para confirmar a palavra de Deus sobre eles. Sabe, não é exaltação dos homens. É muito interessante isso. Eu acho maravilhoso que os apóstolos entenderam isso. O que faz das práticas, por exemplo, o uso do poder de Deus, é uma consequência das suas virtudes. O que era o ponto da vida deles, o que era o ponto de prática deles, a pregação dos apóstolos. O ponto não era o milagre, o ponto era o que Cristo era para eles. Era a pregação da palavra. Então o poder da igreja está no poder do Espírito Santo. O testemunho santo da igreja atrai milagres. O testemunho de uma igreja que entendeu a sua saúde, que é saudável, ela atrai milagres. Às vezes nós perguntamos assim: pastor, por que não acontece milagres? É porque nós não oramos por milagres? Não. Vocês lembram que uma ocasião Jesus foi numa cidade, a cidade dele, veja, a cidade dele. Jesus, não estou falando de Pedro, não estou falando de João, não estou falando de ninguém. Jesus, quem era Jesus, irmãos? O Filho de Deus. Chegou na cidade de Nazaré, onde ele tinha nascido. Orou, nada. Milagre, nada. Nenhum milagre, nada aconteceu. Nada aconteceu. E aí você vai ler o texto seguinte, que Jesus sai da cidade dele, vai para uma cidade vizinha. Chegou lá, orou, começou a acontecer os milagres. As coisas começaram a acontecer. Jesus disse assim: olha, eu não vi, sabe, o lugar tão incrédulo quanto esse. Não é porque Jesus não tinha poder de fazer o milagre, não é porque a palavra não tinha poder de curar, é porque às vezes o nosso coração, assim como o daquela cidade, estava fechada para aquilo. Por quê? Porque os nossos olhos são muito naturais. Eles não viram Jesus como Filho de Deus, não viram a palavra que Jesus carregava como uma palavra divinamente pura, saudável, santa, poderosa. Eles viram Jesus como filho da Maria, o amigão que cresceu lá, que chutou, que matava as galinhas da vizinha, que talvez até roubou alguns passarinhos. É assim que acontece. Mas eu quero terminar dizendo aqui que o ministério de cura dos apóstolos provocou ataques, mas eles não pararam. E a inveja dos líderes religiosos, a partir do 17, foi o motivo de prisão dos apóstolos. Mas veja, olha só, o cuidado de Deus, a partir do 19 ao 20, o cuidado de Deus, um anjo é liberado para libertar os apóstolos que estavam presos de uma forma milagrosa e dizer: volta lá e prega, continua pregando. Eles vão lá e continuam pregando. E Pedro vai lá e proclama. Ele fala sobre o querigma da graça, a palavra da graça, que é o que? Aquele que anuncia. O querigma é alguém que entendeu o evangelho de Cristo, e ele carrega uma mensagem do reino, e ele não pode ficar sem falar da palavra do reino. Então ele pregava a crucificação, ele pregava a ressurreição, ele pregava a exaltação, ele pregava o arrependimento. E aí Deus usa até um fariseu chamado Gamaliel, que age agora com prudência e diz: olha, talvez tenha alguma manifestação divina aí, vejam como que você trata esses homens. E Deus usa alguém lá do meio para que os apóstolos seguissem pregando a palavra de Deus. Porém, uma coisa eu quero ressaltar antes de terminar aqui: apesar de Deus livrar eles da prisão, Deus não livrou eles dos açoites. Tá? O que eu disse agora então?
não livrou eles dos açoites. Aí veja, isso aqui é maravilhoso. Por isso que eu corri agora aqui para mim chegar nessa parte aqui. Que após os açoites, veja, eles se sentiram, como que eles se sentiram? Eles se sentiram privilegiados. Escute, preste atenção aqui. Eles se sentiram privilegiados por sofrer, por apanhar, por causa do nome de Cristo. Pensa, irmãos, o nível de maturidade desses caras é impressionante, sabe? Eu fico olhando o quanto a gente precisa correr atrás de um evangelho saudável, prático na nossa vida. O quanto eles eram maduros para entender, sabe, com profundidade aquilo que eles estavam vivendo como prática de evangelho de fé. Eles não estavam buscando, sabe, um avivamento para emocionar o coração deles. Não que isso não seja bom, tá? Isso faz parte também, mas não é o ponto de partida, que fique bem claro. Não é o fundamento de tudo, não. É parte da nossa vida com Deus. Eles não estavam buscando ali a aprovação dos homens. Eles não estavam buscando ali, sabe, serem famosos, conhecidos. Não, eles não estavam, nada disso estava no coração desses caras aqui. Eles só viam o Evangelho, o Cristo, como uma proposta de vida para eles. Então, apanhar pelo nome de Jesus era uma coisa gloriosa, eles se alegravam. Imagine que loucura, né? Que loucura, né? E se tratar hoje, no século 22, 23 que a gente está entrando, é uma loucura. Alguém diz assim: poxa, foi tão gostoso apanhar por Jesus. Foi tão gostoso ficar preso um tanto de tempo. Por quê? Porque eu preguei o Evangelho, a palavra. Você entende? Mas deixa eu trazer uma observação para você aqui. Se nós estamos caminhando o início, a Bíblia diz: observai todas as coisas, guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim, tá? Não estou pregando uma palavra aqui pragmática no sentido, né, de apocalíptica, mas preste atenção, olha aqui para mim. Se nós estamos caminhando para o início do fim, deixa eu dizer algo para você: a igreja precisa ser perseguida. O que eu disse agora? A igreja precisa ser perseguida. Por quê, irmãos? Está muito fácil o Evangelho. É por isso que nós não estamos nos entregando totalmente para Ele. Porque hoje está muito fácil. A gente vive do jeito que a gente quer o Evangelho. A gente vive a partir daquilo que a gente acha o Evangelho. A gente pratica aquilo que nós achamos que deve. O que nós não achamos, a gente não vive, a gente não faz, tá? Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Nós estamos caminhando para um lugar onde você vai ter que dizer: não, eu sou. E por dizer que você é, você vai ser perseguido, você vai ser preso, você vai ser torturado. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje pela manhã, antes de nós orarmos: você está pronto para isso? Você está pronto para isso? Você entende por que a nossa mensagem aqui, nesse púlpito aqui, ela não é uma mensagem triunfalista? É bom de vez em quando, né? É bom ter. Eu falo que os ministérios servem para isso, mas não é aquilo que eu sinto no meu coração. Por quê? Porque uma palavra triunfalista na hora da luta, na hora da dificuldade, ela não vai fazer com que você vença e tenha convicção. Mas uma palavra que transforma pelo confronto da vida que ela tem, que ela santifica o nosso estado de ser, que ela gera uma profundidade em nós e uma consciência de convicção daquilo que eu sou em Cristo, e eu pertenço, dura que doa quem doer, sabe, eu estou ali para pagar o preço disso que eu decidi ser. É só por uma palavra verdadeira que confronta a nossa fé. Amém, irmãos? Então, eu termino dizendo aqui que Deus é soberano mesmo sobre as oposições para com a sua igreja. E a fé verdadeira, ela persevera mesmo sobre perseguições.
A alegria no sofrimento é sinal de maturidade espiritual. É isso que nós aprendemos aqui. De que o discipulado, ele é constante e intencional na vida da igreja. Então, Atos 5 ensina que uma igreja fiel, veja, ela zela pela santidade de Deus, tá? O que eu disse agora então? Uma igreja fiel, ela zela pela santidade de Deus. 2, uma igreja fiel, ela opera no poder do Espírito Santo, mas ela não evidencia o poder como base de fundamento, ela vive as virtudes de Deus. 2º, 3º lugar, uma igreja saudável, ela persevera mesmo sobre perseguição, sobre luta, sobre dificuldades. E 4º lugar aqui, ela obedece a Deus acima de qualquer coisa. Glória a Deus. Vamos orar por isso então? Vamos orar? Eu quero que se coloque de pé agora. Então a gente vai orar. Pelo quê, pastor? Para a gente zelar, para sermos uma igreja santa.